Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é o Patrick, é um prazer receber você com mais esse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre metas e objetivos. Eu vou ensinar você como definir um objetivo muito específico para o seu negócio de tintas e, acima de tudo, como dividir esse objetivo em metas. Porque é muito comum muita empresa definir um objetivo específico e não dividir isso em metas SMART, ou seja, em pequenas metas para a equipe ou para o time de marketing, e aí no fim das contas não atinge aquele objetivo, todo mundo fica frustrado e a equipe acaba se cansando de realmente esse objetivo e começa a acreditar, começa a ter uma falsa impressão de que eles não são capazes de atingir esse objetivo definido. Se você chegou até aqui agora e não me conhece, o meu nome é Patrick, eu tô aqui para compartilhar conteúdos práticos e úteis para você aplicar imediatamente no seu negócio de tintas. Vamos falar sobre vendas, falamos sobre marketing e falamos sobre estratégia. Acima de tudo, eu quero deixar bem claro para você uma coisa: todo o conteúdo que é dividido aqui com você são conteúdos que fazem parte da minha rotina, do meu dia a dia. Eu trabalho há 17 anos com tintas, estou há 11 anos aqui nesse grande ambiente digital e compartilho um pouco das minhas vivências, do que eu passo, o que eu recomendo que você não faça, porque é basicamente isso que a gente tem que fazer, o que deu errado pra gente, e a gente pode instruir outras pessoas a não cometerem esses mesmos erros. Eu vou pedir para você que deixe o seu curtir, siga o canal, comente lá embaixo se você tem alguma dúvida ou se de repente você quer que eu publique alguma coisa aqui que é uma dúvida para você, mas isso ajuda os algoritmos do YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e também vai entregar para mais pessoas esse material. Apresentações feitas, vamos para o conteúdo. Um problema que eu passei muito em muitas empresas, tanto no varejo quanto em indústrias de tintas, foi basicamente em que muitas vezes os gestores, às vezes a diretoria da empresa, definia um objetivo muito alto em um curto espaço de tempo. Por exemplo, se eu chegar agora para você e falar, cara, no mês que vem nós vamos aumentar as suas vendas em 150%. Você vai olhar para mim e vai dizer assim, Patrick, é um pouco difícil, porque precisa ser feito vários ajustes para a gente alcançar esse objetivo. Então você tem o seu objetivo, vamos arredondar essa conta. Em vez da gente pensar em 150%, vamos falar em 120%. Vamos definir que o teu objetivo é aumentar suas vendas em 120% nesse ano, certo? Como que a gente faz essa conta? Como que a gente divide esse objetivo em metas menores para a gente poder alcançar isso pouco a pouco? Primeira coisa que você precisa entender, acima de tudo, é que você precisa de todo um escopo de um processo para alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, hoje você você não tem um site, hoje você não tem um e-commerce e você fala assim, cara, eu quero aumentar as vendas com o recurso que eu tenho. Você não vai conseguir. A primeira coisa que você vai ter que entender é o seguinte: como você vai atrair mais pessoas para comprar o seu produto que ainda não te conhecem, que vão ajudar você a seguir o caminho desse objetivo. Outra coisa que você pode fazer também, acima de tudo, é entender se a tua base de clientes atuais é capaz de entregar para você um aumento. Por exemplo, tem um cliente que está comprando um determinado tipo de produto, mas você percebeu que esse cliente pode comprar um produto melhor, ou esse cliente pode passar a comprar mais produtos na sua empresa. Então você tem que fazer uma reunião com esse cliente, a gente chama isso de upsell, que é fazer mais vendas para o mesmo cliente. Você dá uma engordada no ticket médio desse cliente e, acima de tudo, você consegue melhorar outras métricas no seu negócio. Por exemplo, o LTV, que é o Lifetime Value, é o tempo de vida e o que o seu cliente vai consumir na sua empresa ao longo do ano. Por exemplo, hoje ele consome pouco, mas no final do ano você vai perceber que ele vai ter consumido muito mais. Então no ano passado ele comprava, por exemplo, 100 mil reais da sua empresa. Você fez uma reunião com esse cliente, percebeu que você pode vender outros produtos para ele que vão ajudar ele, acima de tudo. Não empurre produtos do seu cliente e, acima de tudo, também esse cliente vai aumentar o valor dele na sua base, ou seja, a métrica relacionada a isso, que é o LTV, ela também vai melhorar. Então, com um trabalho simples, você melhora outros indicadores. Então na gestão é muito comum que a gente observe outros indicadores, não só do trabalho pontual que a gente tem que fazer. Eu sei que eu preciso aumentar as vendas, mas desse aumento de vendas, o que efetivamente vai poder melhorar nos outros processos, entende? Então você precisa entender que esse aumento de vendas, ele também melhora outros pontos da sua empresa que talvez você não esteja pensando. Nós estamos falando de 120% de crescimento nesse conteúdo. Como que eu divido isso? 10% ao mês. Jamais cometa esse erro dentro da sua empresa de querer definir 120% de crescimento sem dividir isso num tempo específico. Porque, como eu disse para você, 10% ao mês, a gente está falando em quanto? Por exemplo, se você vende 1 milhão, você vai ter que vender 1 milhão e 100 mil reais. Então você vai ter que buscar clientes que consumam 100 mil. Se a tua base de clientes não tem a capacidade de consumir 100 mil reais a mais, você vai ter que buscar clientes que consumam isso.
Ou seja, você vai fazer anúncios no Facebook, você vai fazer anúncios no Google, você vai fazer outros métodos de aquisição de clientes, você vai fazer prospecção ativa de clientes. Talvez você vá até contratar alguém para começar a fazer isso. Só que você precisa tomar cuidado, acima de tudo, para que esse crescimento não se transforme no alto custo sem retorno para você, que é o que a gente chama de ROI. Então você precisa tomar muito cuidado com isso, você precisa calibrar essa máquina e garantir, acima de tudo, que você consiga alcançar esse objetivo. Uma coisa muito comum que a gente faz nesse começo de processo de crescimento, de escalabilidade, que eu sempre fiz nas empresas, é fazer um benchmarking. O que é o benchmark, essa palavra rebuscada? Benchmark é se existem dados históricos. Por exemplo, a tua empresa alguma vez alcançou o resultado que você quer atingir? Será que na área que você está realmente existe a probabilidade de você alcançar esse resultado? Acima de tudo, o que você vai precisar ajustar na sua empresa para alcançar esse resultado? Porque nem sempre, por que eu dei o exemplo para você dos clientes que você já tem na sua base? Porque nem sempre aumento de vendas significa aumento de lucro. Às vezes você pode aumentar a tua lucratividade com a base de clientes que você tem, mas de repente, às vezes você quer aumentar as vendas, você começa a investir muito dinheiro e isso acaba se transformando no prejuízo. Por quê? Você compromete o seu capital de giro, o teu fluxo de caixa também acaba sendo comprometido com essa ação e aí no fim das contas, o que era para ser um projeto de crescimento, no fim das contas, se transforma num prejuízo. Então tenha em mente que normalmente um projeto de crescimento ele demora um tempo para acontecer. Ok? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo simples para você. Vamos imaginar que você vai fazer anúncios agora no Facebook. Quanto que custa uma lata de tinta que você vende? Vamos colocar R$400, certo? Se você conseguir um volume de clientes na sua área que consuma pelo menos 5 latas a mais por mês, a gente não vai alcançar os objetivos dos 100 mil, é um pouco diferente isso, mas vamos imaginar que você consiga 5 clientes a mais para vender todos os dias, que vai trazer quanto para você? Por exemplo, 5 vezes 4 a gente está falando em 20. A gente está falando em 2 mil. Essa é a conta básica que você vai fazer. É como se você pegasse, desculpa a analogia, você pegasse um grande pedaço de queijo e tivesse que dividir essas fatias desse queijo com outras pessoas. Daí que vem a importância de você ter uma estratégia de marketing por trás. Porque se você tem um time de marketing, nós vamos orientar você o que você precisa fazer para alcançar esse objetivo, essa meta. Quais canais são mais baratos para a gente trabalhar e que você vai ter um custo muito menor para a gente gerar esse resultado que você está almejando. Mas acima de tudo, o princípio em si é básico. Tenha dados históricos. Se você não tem dados históricos, entenda que vai demorar um tempo para você alcançar determinado objetivo. Entenda se a marca que você trabalha de produto também de repente não está queimada. Porque é muito comum, gente, quando eu ia na rua com muitos clientes, a principal razão que muitos clientes não consumiam um produto, especialmente da indústria, era por não conhecer o produto ou por muitas vezes estar queimado, o produto estava queimado na praça. Então, um cuidado que você precisa ter. Mas, basicamente, o objetivo é um grande pedaço de queijo. A meta são os pedacinhos de queijo que você precisa dividir. E quanto melhor os seus canais, quanto melhores pontos de contato que você tem, mais você atrai. Pensa que você tem um imã. E quanto mais imãs colocados em algum lugar, mais chance de você atrair mais pessoas. Leve em consideração, óbvio, que nem sempre o aumento de vendas está relacionado ao aumento do faturamento. Às vezes você aumenta as suas vendas e você diminui o seu lucro. Então você precisa pensar muito bem nisso. Pô, eu vou pegar a base de clientes que eu tenho aqui e vou dar uma aumentada então, porque eu percebo que com a base que eu tenho de clientes, eu tenho clientes inativos, eu tenho clientes que eu posso oferecer outros produtos, eu tenho clientes meus que estão fazendo upgrade, ou seja, vamos imaginar uma oficina de funilaria e pintura. Às vezes o cliente fazia 50 carros quando você atendia ele. Hoje ele faz 150 carros por mês. E aí você pode vender um produto para esse cliente, basicamente que está ali no patamar dele, um produto de média para alta tecnologia. Isso vai trazer uma lucratividade maior para você, vai facilitar o processo do cliente também e, acima de tudo, você consegue obter muito mais qualidade daquilo que você está vendendo. Isso gera mais estudo de caso e você consegue atrair outras pessoas que querem ter o mesmo resultado que esse cliente. Num vídeo é difícil falar para você basicamente como que nós fazemos isso na prática, porque isso às vezes vai de uma discussão, às vezes de algumas horas, às vezes até de um dia, para a gente definir exatamente. A gente tem uma grande reunião de brainstorming, né? Uma tempestade de ideias, onde a gente define através de métricas, através de dados históricos ou dados que são feitos agora, o que nós precisamos fazer para alcançar determinado objetivo. Mas uma dica que eu dou para vocês, eu sempre divido por um volume assim que é alcançável. Nesse caso que eu falei para você, a tua empresa fatura 1 milhão por mês. Você quer faturar
Se você faturar 1.100.000 por mês, você está crescendo 10% ao mês. Lá no final do ano, isso vai representar quanto para você? 1.200.000 de incremento de faturamento. Então percebe, é muito mais fácil do que você chegar às vezes e falar assim, cara, eu preciso que no mês que vem a gente aumente o faturamento em 1 milhão. Vai ser muito mais difícil, a tua equipe vai ficar frustrada, vocês vão ter que investir muito dinheiro. E é muita ideia que muita agência de marketing vende para você. A galera que trabalha muito com tráfego tem muito essa visão, porque às vezes não conhece um cliente, não entende o processo que é feito lá no cliente e às vezes quer vender isso para o cliente. Eu sei que a intenção dessas pessoas é boa, porque eles querem ajudar você a vender. Só que na experiência de gestão, na experiência como gestor, nem sempre o aumento da venda quer dizer aumento de resultado. Isso pode representar uma redução de lucro. Isso pode comprometer meu capital de giro, isso pode comprometer o meu fluxo de caixa. Então você precisa ter muito cuidado. Por que compromete o fluxo de caixa? Porque você precisa tirar dinheiro de algum lugar para investir em outro canal. Ah, vou investir em tráfego pago. Você vai ter que tirar dinheiro de um lugar para colocar no outro. E no momento que nós estamos vivendo, é preciso ter muito cuidado. Então todas as ações que você vai tomar para frente, você precisa tomar cuidado para você não cair em cilada, entende? É importante entender isso, é importante pensar em tudo isso antes de pensar em crescimento. Mas é importante que você, tendo uma parceria, por isso que a gente fala do serviço que a gente vende, se você tem uma parceria, você tem com quem conversar, você tem com quem se relacionar para te explicar essas coisas que eu estou te explicando. Talvez aprofundar um pouco mais o diálogo, talvez fazer uma análise do teu cenário hoje. O que você precisa ajustar? Às vezes você tem um site, mas você não tem um funil de vendas muito bem definido. Às vezes um pequeno ajuste, um pequeno incremento pode melhorar bastante. Às vezes a gente tem as ferramentas que a gente usa aqui, que é o SEMrush, que a gente simplesmente carrega os dados de uma página e a gente consegue ver o que está dando certo e está errado. Às vezes você recebe muita visita num site, só que nem sempre se transforma em cadastros. E a gente precisa encontrar uma forma de transformar isso em cadastro para que a venda possa seguir. A venda, ela ocorre em ciclos. A venda é um processo. Então a gente tem que ter pontos de contato que aumente o nível de consciência da pessoa que está consumindo ali o conceito da venda do teu produto, para que ela realmente se sinta interessada em às vezes receber uma demonstração de alguém ou algo do gênero. É importante você entender isso. Eu espero que eu não tenha sido tão superficial, afinal esse é um assunto muito longo e não caberia um vídeo. Esse foi o meu uma coisa de mim para dividir com você, para poder te ajudar a dar mais um passo, às vezes refletir um pouco mais sobre tudo que a gente vê pela internet. Eu sei que existe muito conteúdo por aí, existe muito barulho, mas esse conteúdo tem como objetivo ajudar pessoas que, como você, que estão consumindo ele, alcancem o objetivo desejado. E se você, por algum motivo, se sentiu atraído, está querendo fazer o marketing do seu negócio de tintas, mas não tem pessoas que conhecem o teu segmento, que podem te ajudar, entre em contato com a gente. Nós temos o nosso site, que está aqui na descrição desse vídeo. Preencha lá os campos, deixa o seu nome, seu e-mail, a gente vai entrar em contato com você, fazer uma análise. O importante é que você faça algo diferente para você ter resultados diferentes. Fazendo as mesmas coisas todos os dias, você não vai ter resultados diferentes. Se você quer aumentar o seu faturamento, se você quer ter resultados diferentes, você precisa investir alguma coisa, tá bom? Então até o próximo vídeo, a gente se fala depois. Fica com Deus, um abraço, bons negócios e boas vendas. Tchau, tchau!